Oi, vamos começar? O de número 22. E nas quartas-feiras teremos tratativas diferenciadas do que comumente o Nocast tem levado até vocês. Primeiro eu quero agradecer a participação de todos ao vivo, aqui na hora do programa. Quero agradecer também quem verá esse programa depois, seja de manhã, de tarde, de noite. Eu já sou grato e quero pedir a vocês que, como nós somos um programa independente, de produção independente, é muito interessante que vocês assinem no canal, lá no YouTube, se inscreva lá no canal, Nocast, segue a gente no Instagram, nocast.oficial. Se gostar, faz o positivo, bota o sininho. Se não gostar também dá um dislike, né, como chamam. Mas é importante a participação de todos. Eu quero agradecer muito aos colaboradores desse programa. Eu quero agradecer sempre ao Boi na Brasa, que sempre participa conosco, sempre nos ajuda de uma forma ou de outra. Eu quero também agradecer a RN Projetores, na pessoa do meu amigo Isaqueu. Quero também agradecer o Kumon da Abel Cabral, lá próximo, já bem próximo a Ayrton Senna, pessoa da Silvia Krumenauer. Eu quero agradecer ao Tiquinho de Gente, vende roupa para jovens, para adolescentes e crianças ali no shopping, na loja 17. Há 23 anos estão lá. Quero muito agradecer a colaboração deles e a parceria com esse programa para que esteja acontecendo o que a gente tem visto nos últimos meses. Eu quero também agradecer muito ao Colégio Fênix, uma referência em educação para o nosso município hoje. Se tiver a oportunidade, dá uma chegada lá no colégio, veja a estrutura, vejam como é que eles tratam a educação dos seus filhos. O Colégio Fênix hoje, eu diria para você que é uma referência no nosso estado. Tem um comando extraordinário, uma administração extraordinária, uma coordenação de educação muito boa. Meus parabéns para a Andréia, para a Rosa Peixoto, que estão à frente desse colégio já há alguns anos. E eu quero agradecer demais porque eles acreditam também no projeto do Nocast. Quero agradecer a DL Portas Automotivas, na pessoa de Daniel e Leila, que também acreditam no Nocast e têm colaborado demais com esse programa. Quero agradecer a Design Potiguar, meu amigo Celso Oliveira, que se a sua empresa ainda não tem definições, não tem uma amplitude ainda, não trabalha com profundidade em redes sociais, na imagem que ela se apresenta nas redes sociais, bate um papo aí com o Celso Oliveira que ele, eu digo para vocês, sabe fazer as coisas. Bom, estou recebendo hoje à noite aqui de novo, porque lá no começo do Nocast ele nos presenteou com sua presença, o teólogo e o psicólogo Adriano Fabrício. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos tratar de um tema extremamente polêmico. E eu gostaria da participação de todos vocês no que diz respeito ao chat, às perguntas que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu garanto a vocês que Adriano vai responder. Adriano, meu irmão, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Nocast. Eu quero lhe agradecer muito por você estar vindo para cá, enriquecer o nosso programa mais uma vez. Que fico eu, rapaz, com esse convite e essa consideração que você me dá sempre. Adriano, meu irmão, muitas pessoas lhe conhecem em Parnamirim. Muitas. Quer dizer, me conhecer em parte. Você sabe quem eu sou, né? Sabe que você é o filho do seu Pedro, que Deus o tenha.
de Dona Salete, né? Isso. E que por muitos anos você pastoreou igrejas aqui em Parnamirim, no interior do estado. Você também... Fora dele também? Fora do estado. Foi 22 anos dele. Foram 22 anos, né? Prestação de serviço à frente, ao reino. Com muita consciência boa. E eu quero até deixar registrado. Primeiro eu agradeço a Deus pela sua vida. E eu quero dizer às pessoas que não fosse você na terra, provavelmente eu já tivesse desistido de Jesus de Nazaré. Mas foi na sua ótica, no seu ensinamento, muito do Espírito Santo que habita em você, que me fez entender de forma racional, inteligente, me fez pensar Jesus de Nazaré, como penso hoje, como creio hoje, como acredito. E diga você, meu irmão, tenho gratidão a Deus pela sua vida. Tá bom. Sempre oro, sempre que vou orar, vem você e eu peço a Deus que Ele te abençoe. Sim. E que Ele o mantenha nos caminhos da fé e da esperança, que foi assim que você me ensinou. Isso aí eu não largo nunca, não. Eu tenho gratidão demais a Deus, Ele sabe disso. E nessa noite eu queria tratar com você o seguinte, meu irmão. Eu queria logo começar o programa perguntando para você o seguinte: o que é religião? O que é religião? Bom, aí vai depender da linha teórica que eu vou falar, né? Eu não sei, eu quero saber o que é religião. O que é religião? Para mim? Isso. Para mim, hoje, religião é uma bandeira do inferno. Uma bandeira? Do inferno. Como é que é isso, Adriano? Porque assim, para mim, religião hoje, na atual conjuntura, ela é muito mais um desserviço de proximidade de Deus do que de aproximação e de religação. Religião é religare, ou seja, ligar aquilo que foi desligado, ou trazer o homem para Deus dentro da perspectiva da espiritualidade. Então, para mim, hoje, religião, principalmente do que diz respeito ao evangelho, hoje, para mim, hoje, na minha ótica, e não só hoje, mas como o tempo que eu passei dentro da questão do pastorado e tudo, sempre foi bandeira do inferno, porque ela afastava muitas pessoas. E não digo afastava porque no sentido de que ela expulsava as pessoas dos templos. Não, muito pelo contrário. É porque dentro dos templos, né, elas faziam com que as pessoas entendessem a espiritualidade de forma equivocada. Essa que é a grande dificuldade da religião hoje. É o equívoco que faz com que as pessoas pensem que estão perto de Deus sem estarem. É um engano. E engano tem a ver com o inferno, para mim. É um engano. Não estou dizendo que são todas, né? Todas. Mas a grande maioria hoje, ela faz com que o cidadão ele ache que ele está dentro da espiritualidade porque ele frequenta um lugar. A frequência a esse lugar é chamada de um aspecto religioso, que na verdade não é. Porque a religiosidade que eu entendo como espiritualidade, ela vai para além das quatro paredes de qualquer lugar. Então, assim, para mim, hoje, a religião, ela precisa ser ressignificada. Não só a palavra, mas a prática religiosa. Né? Quando você diz não só a palavra? A palavra, no caso, assim, é religião, de religar. Qual é a sua religião? Eu sou católico, eu sou isso, aquilo, sou evangélico e tal. Tá? Ele entende isso como um rito. Então, religião está muito ligada a rito. E que, na verdade, a palavra religião, você tem que dar uma ressignificada na palavra. A doutrina. A palavra em si, religião. Se você pegar a palavra como sendo, na sua definição, é aquilo, a grosso modo falando, que vai fazer com que o homem venha a ter um relacionamento de intimidade e de consciência com Deus. E isso ele vai além, totalmente além, de ritos. O rito, ele é só algo secundário. Não é ele que traz você para perto de Deus, mas sim uma relação individual, única, que você tem com o único Deus, daqueles que são monoteístas e que entendem. Então, é através desse movimento que o homem faz, né, em responsiva a Deus, porque é Deus que age e você reage. Ninguém busca a Deus, segundo Paulo fala nos evangelhos. Não há quem busca a Deus. João vai dizer que nós amamos a Deus por quê? Porque ele nos amou primeiro.
Então é o ato de amor de Deus para conosco que faz com que a gente tenha um ato responsivo para com Deus em amor. E aí sim, nessa consciência se trava o relacionamento de intimidade com Deus. Então isso você vê que foge de qualquer parâmetro ritualístico. Como Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Tá? Então não é rito. É movimento de fé individual. Algo divino que lhe toca. E porque lhe tocou mesmo, haja o que houver, onde quer que seja, em qualquer circunstância, você jamais, você falou, agradeço a Deus que você ficar sempre no caminho. É impossível largar esse caminho. Não tem como. Mas a religião diz que você larga. Esse aqui é o problema. A religião diz que você larga porque você parou de talvez fazer algum rito. Ou de estar dentro de um rito que cada religião tem o seu. Desviou? Está fora da fé? Porque assim, se eu entendo o que Jesus disse, e ele disse assim, aqueles que o Pai me deu, estão nas minhas mãos. Ninguém os arrebata e o maligno não toca. Agora, entender isso à luz de um pensamento ritualístico, institucional, religioso, é uma coisa. Entender isso na perspectiva da relação que cada um tem individualmente com Deus, e aí também se coletiviza, óbvio, porque também ninguém pode desenvolver espiritualidade sozinho, é outra história. Ninguém desenvolve a espiritualidade sozinho, não, então? Jamais. Agora, o local onde você está não é o local onde está Deus. Você fala, venha para cá que Deus está aqui. Não, Deus não está aqui, Deus está em todo lugar. E principalmente dentro de nós. Só entre dentro de nós é que, de fato, essa espiritualidade pode ser desenvolvida. Ela é desenvolvida primariamente dentro de nós e, consequentemente, fora de nós, conosco. Essa que é a ideia que eu penso. Como que se desenvolve isso? Todo dia, toda hora, todo lugar, com consciência. Dentro disso aí, qual seria o principal objetivo da religião? Dentro desse contexto que você está nos falando, Adriano. Trazer o homem de volta à consciência do uno, do Deus único, verdadeiro. Trazer o homem à consciência da sua necessidade de Deus. E uma vez trazendo o homem para essa consciência, as coisas que ele pensava de um jeito, ele pensa de outra forma. No que diz respeito à fraternidade, à misericórdia, ao amor, ao acolhimento, à consciência de si mesmo, à humildade. Tudo isso é um caminho que se trilha. Seria a religação que você no princípio falou, de que religião seria? Essa religação? É trazer o homem de volta, porque assim, segundo a Escritura, o homem já estava ligado com Deus na criação, se desliga por causa da queda de pecado, ou seja, desse distanciamento. Cristo vem, né, na história, mas sempre veio desde o começo, que foi antes da fundação do mundo, que o Cordeiro foi imolado por nós, né, e vem se apresentando dentro da história narrada, né, no Velho Testamento de Israel e tudo mais. Para quê? Para que fizesse com que o homem entendesse a necessidade de um retorno. Que na cabeça de Deus já está tudo feito. Na cabeça do Criador. Mas nós temos que pensar com a perspectiva de eternidade. O problema é que a gente pensa na perspectiva da nossa temporalidade. Mas para Deus tudo já foi feito. Ele falou, está consumado. Pá. E outra, falou que não foi só naquele na história, mas esse consumado foi antes da fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa por nenhum de nós. Como seria isso, por exemplo, Adriano? Dentro da perspectiva humana, para que quem está te vendo e te ouvindo agora entenda melhor. Você imagina alguém que nasce em qualquer lugar desse planeta e que está alienado em termos de consciência de um Criador, de um ser divino. Mas que tem essa necessidade. Por quê? Porque ele nasceu fruto
de um ser divino. E do mesmo modo que ele nasce e precisa de nutrientes para o seu corpo, ele também precisa de nutrientes para a sua alma. Quem alimenta o corpo são as coisas da terra. Quem alimenta a alma são as coisas do espírito, por assim dizer, dos céus, da espiritualidade. Só que essa alienação da espiritualidade, ela faz com que o homem tenha uma busca constante. Só que inconsciente. Quando Deus chega, ele conscientiza você disso. Uma vez consciente disso, você agora vai trilhar um caminho de espiritualidade. Quando Deus chega, aí dentro desse Deus chega, estaria a conversão? É o que usualmente se fala, conversão. Converter é voltar, né? Você está indo e se converte, é uma conversão. É uma mudança. Converter algo é mudar. Muda. Você muda a ótica, a perspectiva da vida, das coisas. É o que Deus faz. Deixa eu ver se eu consegui compreender melhor. A conversão é um retorno. A palavra conversão é um retorno. Quando você... Não, Deus, isso tudo bem, assim. Isso tudo bem, nós sabemos. Mas quando você chega... na verdade, quando você entra pelo processo da conversão, você nos disse agora nessa noite que primeiro foi por Deus, por Cristo. Ele veio primeiro. Deus, ele toma sempre a iniciativa. Então você, por si só, nós já podemos nos considerarmos abençoados no sentido dessa aceitação, desse começo de processo. Deus sempre está nesse processo. O tempo todo ele está querendo nos resgatar. Eu perguntaria, só se encontra isso na religião? Essa volta para Deus? Essa volta para Deus? É dentro da religião é algo religião? Criado pelo homem. Deus não criou religião nenhuma. Nada. Não. Todo o aspecto religioso, ele é uma criação humana. Né? É uma criação humana. Por isso tem vários ritos, várias religiões. O que Deus cria é o homem. Deus criou o homem, a sua imagodei, sua imagem e semelhança, para a sua glória. E a sua glória não é ele ficar mais glorioso, todo mundo louvando a ele. Porque independente de pessoa louvar ele ou não, ele é glorioso 100%. Ele não precisa de ninguém para louvá-lo, para ele ser... Deus não é um egocêntrico, não um narcisista. Né? A glória de Deus, ela se expande em amor, em criar tudo aquilo que se satisfaz nele. Onde só há satisfação plena nele. E ele divide a sua glória de amor com as pessoas ao criar pessoas que possam viver aquilo que ele vive, que é plenitude, que é amor. Porque o amor não se contém em si. Já dizia uma música do Djavan, né? O amor não cabe em si. Então, porque Deus ama, Deus cria, expande. Como o universo se expande, como tudo se expande, como a natureza se expande. Deus não se contém. Não porque ele é incontido, no sentido de que ele tem impulsividade. Não, ele não se contém, ele se deságua em criações de amor. Só que com liberdade das pessoas escolherem. Escolher errado. Ele agora quer mostrar que pode voltar atrás, converter-se da sua escolha. Eu escolho o bem. Por isso que ele fala, esse coloco de ti 2 caminhos, o da morte e da vida. Escolha a vida. Que foi exatamente como a gente estava conversando aqui antes de ir para o ar, sobre as nossas ações. As escolhas, né? Pode olhar a história toda, narrativa, desde Gênesis, né? Sempre foram escolhas. E o cara escolhe errado, as consequências vêm, Deus minimiza algumas delas, outras não, mas faz com que o homem aprenda a lidar com elas, suporta algumas delas, e em graça e misericórdia ele diz, olha, a escolha foi errada, gera morte, mas Deus escolhe antes a vida. Morre a nossa morte, para nos dar a vida que nós perdemos por causa da nossa má escolha. Por conta da má assim, escolha. Eu acho simples demais. Muito simples. O problema é que a religião, ela vai fazer com que você tenha que conquistar esse apreço de Deus. Pelo amor de Deus, quem é que conquista o apreço de Deus? Quem é que diz e pode abrir a boca nesse mundo que faz algo
que traz Deus para si? Não faz. Não, porque tudo que a gente faz é responsivo ao amor de Deus. Ora, se tudo que eu faço de bom é responsivo ao amor de Deus, não é de mim que vem, é dele. Tiago diz isso muito claro. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Pronto. Não vos enganeis. Se há uma boa dádiva, ou todo ou qualquer dom perfeito, não se engane. Não é de você, é dele. Porque só dele e para ele são todas as coisas. E nós somos por derivação de Deus. Nós somos seres derivados de Deus. Eu, dentro desse contexto que você está falando, eu perguntaria a você, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Todo dom perfeito, toda. Tiago disse que toda é tudo. é tudo. Porque ali ele estava falando sobre obras. Então, para que o cara não começasse a entender que a fé sem obras é morta e começasse a fazer as obras e se gloriar dela, disse, ó, vamos fazer. Mas beleza. não se desassocia. Mas se ligue, que não é você. Não é por É você. você. Mas não é só porque você tem bondade em você. Não, é porque a bondade de Deus em você foi ressuscitada, né? Foi estimulada, foi acordada. Eu entendo. É como que Jesus disse que o ramo não pode dar fruto de si mesmo, a não ser que esteja enxertado na videira. Vós sois os ramos, eu sou a árvore. Todo ramo tem que estar em mim. Se desvinculou dele. João, olha como o mundinho ficou. João. Lá no Éden, se desvinculou dele. Vê a história depois do Éden. Só tristeza, e hoje também. Se eu me desvinculo dele, o tempo todo eu tenho que ficar nessa guerra entre me aproximar de Deus e me distanciar. Eu que me aproximo e distancio. Deus nunca sai de mim. Eu que aparentemente me distancio dele. Mas tal qual o filho pródigo, mesmo lá na prodigalidade, o pai, no outro lado geográfico, estava nele. Tanto estava nele que ele diz, meu pai é mais legal, vou voltar para lá. E quando volta é recebido com festa, porque o pai se garante e sabe que fora dele ninguém vive. Deus se garante. Já temos aqui algumas perguntas. Eu não diria. Janaina Lucena está dando um hello lá dos Estados Unidos. Está lhe vendo. Valmir Barbosa, boa noite, grande Nuca. Hipócrates Viana aguardando. Ana Cristina tal. Pode fazer as suas perguntas. A Regilânia, no Rio Grande do Sul. Concordo com a resposta com relação à religião. Já comecei a gostar. Isabel Neri, muito boa noite. Evaldo Marcelino, boa noite. André Lucas, meu amigo. Marcos da Ótica 40 Graus está te assistindo. O grande amigo Noca, parabéns. Hipócrates Viana. Adriano, tivemos uma breve convivência meados da década de 90 na Igreja Bara. Diante do seu conceito de religião, da qual concordo, após 3 décadas, qual a sua prática religiosa? Qual a sua igreja? Eu não tenho igreja. Porque igreja é eclesia, é assembleia, reunião de pessoas. O que usualmente a religião cristã chama de igreja, Jesus não chamaria. Porque igreja é o reino. São o povo do reino. Igreja é gente. Não existe igreja presbiteriana, igreja... Isso aí quem criou foi a galera, né? A igreja do Senhor são aqueles que o Senhor recebeu da mão de Deus, como Jesus disse. Agora, onde eles vão se reunir, isso é a responsabilidade deles. E o que eles vão fazer com aquilo que Deus disse é também responsabilidade deles. E vão prestar conta de tudo. Por isso não tem igreja. Eu sou igreja. A igreja tem dono e tem um cabeça, que é Cristo. Então, qual é a igreja na qual eu vivo? É a que todo mundo vive, que tem Cristo Jesus no coração. É uma só. Não é a católica apostólica romana, nem a evangélica presbiteriana, ou protestante, ou reformada, ou enfim, não é nada disso. Isso é que é o aspecto religioso. O aspecto da espiritualidade é outro. Porque o reino de Deus não tem visível aparência.
Não é? Não é visível a aparência nesse sentido. Das placas, dos lugares. Agora, é óbvio que cada pessoa vai, sim, ter o lugar onde ele se adequa. Agora, não pode fazer como o Einstein não, o Blaise Pascal disse uma coisa interessante. Diz assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem retribuiu a gentileza. Ou seja, criou um Deus à sua própria imagem. Não rola. Então, as questões da igreja hoje tem muito a ver com a imagem do cara que está lá na frente, com a tradição XYZ, que é legal algumas tradições, mas contanto que elas não desvirtuem da espiritualidade, que em essência é amor, compaixão. Então, a igreja qual eu sou é aquela que pertence ao amor, à graça, à compaixão, e eu posso me reunir em qualquer lugar que eu quiser. E me fixar também em qualquer lugar que eu quiser, que eu acho que seja conveniente para aquilo que, não que é conveniente para mim, mas conveniente para o tipo de evangelho que eu entendo. Eu jamais, mesmo quando era pastor de igreja, dizia, ó, vem aqui, que aqui é o evangelho. Como a Bara que você falou, é aqui onde a palavra acontece. Não quer dizer que outro lugar não acontece? A palavra de Deus, ela não está presa a nada, nem a ninguém. Nem a ninguém. Ela acontece em qualquer lugar. Se você quer se reunir, você se reúne, e é bom. É necessário. Mas não é o ápice da espiritualidade. Quando você está ali reunido. Não. Cara, você passa 2 horas num lugar chamado igreja hoje. Você tem comunhão ali? Nunca. Mas você tem aviso, cânticos, uma pregação, depois outra coisinha, depois você vai embora. Que tipo de espiritualidade vai se desenvolver ali? É o dia a dia. Venha para a comunhão. Onde? Naquele lugar, 2 horas ali. Aí passa a semana todinha sem ver ninguém. Cara, comunhão é muito mais que isso. Espiritualidade é muito mais que isso. É importante esse lugar de reunião, onde as pessoas se fixam num lugar onde os dons, os talentos e tudo mais pode ser desenvolvido numa perspectiva de mostrar o evangelho? É. Agora, transformar esse lugar como sendo a igreja, não. Porque a igreja ela tem que sair fora desses lugares. Já dizia o cantor, né? Não é saudoso, que está vivo ainda. Bem velhinho, mas está vivo. Que é o Milton Nascimento. Que o artista tem que estar onde o povo está, né? É, ele tem essa canção da década de 70. É. Então o evangelho tem que estar onde o povo está. Que povo? Não é a pessoa que tem que ir para a igreja tem que ir para as pessoas. Há uma inversão hoje. Total, é isso que eu digo. Você tem que ir onde está o povo. Que povo? E isso... O pobre, o rico? Não, o povo. E isso à luz do evangelho, de verdade. Isso não se prende a um lugar. Por exemplo, o cara às vezes está na igreja, vamos fazer o dia da visitação. Isso é ridículo. O dia da visitação. O dia da visitação é todo dia, quando eu quiser. E tiver consciência no meu coração que é bom para mim visitar as pessoas, estar com as pessoas, abençoar as pessoas, sem precisar de programa. Ah, eu fui na terça-feira, visitei 3 pessoas, ótimo, pronto, eu passo agora a semana todinha só na outra terça. Mas vem cá, então quer dizer que quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ninguém precisa de visita. Só naquela terça. Só. É. Aí você acha que está blindado? Acha que está bem na fita, né? Está na fita da religião dele, do local local dele. Eu estou bem com Jesus. Eu cumpri minha parte. Com Jesus que ele criou a sua imagem e semelhança dentro da sua perspectiva de igreja. Mas de não Deus, o que está nos evangelhos. Do evangelho eu penso que não. Pelo que você entende. Mas aí quando você deixa o povo livre assim, você perde o poder. E o povo adora ter poder sobre a vida das pessoas. Aliás, a humanidade busca sempre um rei. É, um rei. Só que o rei da glória, ele foi servo. Se você é pastor, diz que é, né? O co-pastor, sei lá. O padre. Porque só tem um. Pastor é Cristo. Né? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Então, haja como ele, em serviço, em humildade. Não em domínio sobre as pessoas. Porque Pedro vai dizer isso. Olha o que os pastoreiam, que não tem o domínio sobre vós. É a liberdade do amor. Onde há amor, há liberdade. E onde há liberdade, plena. Liberdade é para amar, para fazer o que é bom. Em qualquer lugar.
Com organização é óbvio, ninguém pode ser desorganizado, fazer o que eu quiser. Não, não é o que eu quiser. Cara, se você faz uma coisa boa, junta 3, 15 pessoas, ele faz. Desenvolve ali aquilo que se chama de ministério, seja o que for. Faz. Mas não acho que é só ali. Mas não acho que é só ali. Tem Deus espalhado por tudo quanto é lugar nesse universo. Amós, que foi um profeta, quando tinha Israel estava sob pena debaixo de Deus, que tinha se desviado dos caminhos segundo a lei, a Israel achava que era só ele. O profeta Amós diz assim, pela boca de Deus, segundo lá a Escritura: não pensem vocês que só vocês me buscam, porque por toda a terra eu ouço clamarem o meu nome. Ora, mas não foi só Israel? Como é que esse outro povo de outra terra clamava ele? Bom, eu estou conversando, há um papo muito legal aqui com o querido Adriano, um amigo e irmão em Cristo. E um assunto muito interessante. Vocês que estão agora ao vivo, tem um bocado de amigos aí, viu, Adriano? Hipócrates, o Marquinhos da 40 Graus, o André, Evaldo Marcelino, Isabel Neri. Olha, replica aí esse canal, chama as pessoas para fazerem perguntas, para tirarem suas dúvidas, um papo muito legal sobre religião, sobre como isso se encontra nos dias de hoje. Dá um like lá, vem com a gente. Adriano Fabrício, Hipócrates pergunta para você o seguinte: qual o nível de importância, então, das pessoas se reunirem em um lugar formal para falar sobre Jesus, não esquecendo que, quando 2 ou mais falam de mim, lá estarei? Pronto, ele já deu a resposta. Onde 2 ou mais estiver reunido, ele está presente. O que é importante? É a reunião ou a presença de Deus? É a presença de Deus. Infinitamente, mas tá? Então, qual a importância? 100% de se reunir para isso. Mas não achar que essa reunião, ela abarca toda a questão da espiritualidade. O cara só lê a Bíblia, geralmente, quando vai ser aberta no dia do culto, né? O cara passa a semana todinha, fala, leia aí Ruth, o cara pensa que é a irmã Ruth, que não sabe nem quem é Ruth. Porque não tem realmente o menor interesse de ensinar, compartilhar com os irmãos, por exemplo, uma carta de Efésios, que são 6 capítulos, e pedir para o cara ler a semana, né? Porque uma semana você não lê 6 capítulos, tá danado, né? Tá ruim. Aí chegava, o cara não lia. Não lia? Não. Esperava que eu, igual o passarinho que fica no ninho, enchesse a boca dele. Mas hoje, o que a gente consegue enxergar, Adriano... Eu não sei se eu respondi. Ele perguntou o quê? Qual é a importância e tal? Qual o nível de importância, então, das pessoas se reunirem em um lugar formal para falar sobre Jesus? Eu não estou dizendo que não existe essa importância. Eu estou dizendo que não podemos dar 100% da importância do Evangelho ou da espiritualidade só naquela reunião. Por que eu não me reúno em casa também? Por que eu espero aquele dia? Não necessariamente. Não, de 2 ou mais estiverem reunidos. Ele fala. Agora, a questão formal é importante. Mas eu não posso deixar que a questão formal ela seja o norte da minha espiritualidade. A espiritualidade ela vai além dos dias formais. Cara, você não viu Jesus ir para templo nenhum. Ia só para dar umas cacetadas nos fariseus e depois saiu fora. E quando vieram falar de templo, disse, não vai ficar pedra sobre pedra. A gente que cria os templos para ter domínio sobre as pessoas. Lugar de reunião não é lugar de domínio. É lugar de alegria, de compartilhar o que na semana você já fez. De bom, diante de Deus e dos homens. Compartilhamento disso. E receber uma instrução de alguém que tem um dom, um talento dado por Deus para te ensinar naquele dia. Mas você também tem espírito para não só receber ensino, como para também ensinar. Isso há uma igualitariedade, lógico, isso é missão de todos. Lógico, independente de seu cargo, de seu posto, seja de que posição você tiver. Ninguém ensina ninguém, a gente aprende em comunidade. Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. A religião,
ela é conflitante. Tá frio isso. E isso, baixa um pouco o ar, por favor. E isso, obrigado, Celso. A religião ela é conflitante. Isso vem desde dos princípios, isso vem desde a Mesopotâmia, a gente veio ali para a Grécia, chegamos ali no Médio Oriente, a gente veio sempre debaixo de muito conflito que sempre envolve esse tema religião. Nós passamos agora pela Idade Moderna, estamos chegando agora aqui. Eu perguntaria, a Idade Média, o Renascimento, né? Vem o humanismo, chegamos agora na contemporaneidade dos tempos. Adriano, e a religião, o que tem feito na sua visão? Como é que você conceitua, como é que você resume, digamos assim, isso tudo? Tem muita... Olha, agora, muito recente, o nosso país esteve muito dividido. A religião, de novo, imperializando acima, à frente, e muitos conflitos. Onde tem conflito, não tem evangelho. Não há. Onde tem conflito, onde tem desamor, onde tem divisão, onde tem intolerância, onde tem violência, não tem evangelho. O cara fala, não, mas a verdade traz conflito, mas é diferente. É outro tipo de conflito. É o conflito dos que não querem o amor. João diz, não estranheis se o mundo vos odeia. Ele vos odeia porque vocês se amam uns aos outros. Esse é que é o conflito. É o conflito do amor para com os que não querem amar. Mas não pode haver conflito dentro de pessoas que dizem que se amam. Eu acompanhei esse nosso pleito, triste, com tristeza no coração, de ver irmãos, que se dizem irmãos, né, se degladiando por causa de Lula e Bolsonaro. Ridículo. Ridículo, cara. Pelo amor de Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O reino de Deus não é reino desse mundo. A lógica do reino de Deus é outra. Tem sentido, cara. Isso. Família se dividindo, amigos antigos, não tem né? sentido. Não tem sentido. Né? Então, assim, que evangelho é esse? Que espiritualidade é essa? Que religião é essa que separa mais do que religa? Sempre quando tem conflito, é quando tem esse aspecto pernicioso da religião que traz poder sobre as pessoas. Jesus não traz poder sobre as pessoas. Jesus empodera as pessoas com o poder do amor, que agrega, que une. Ponto. É como Lutero disse, que a verdade, que é o amor, é como um leão. Solta para ver quem fica. Não precisa ninguém defender um leão. Não há necessidade. Não. É como a luz, cara. Você está num breu danado, acende um isqueirozinho. A treva não invade a luz. E para onde você vai, a treva é dissipada. A treva não entra na luz. O que são as trevas que entram na luz? Desamor, desigualdade. Um é melhor do que o outro. Preconceito. Um porque faz isso, o outro não faz. Porque eu não faço isso, mas fulano faz, então eu sou melhor espiritualmente. Pelo amor de Deus, ninguém é melhor espiritualmente do que ninguém. Nós somos um. O próprio Jesus disse que não viu um só. Nós somos um em Cristo Jesus. Em que sentido? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há quem faça o bem, não justo sequer. Mas nós somos justificados pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos trazidos de volta para esse patamar de consciência, no qual, na eternidade, se concretizará no coração de cada um. Enquanto isso, meu irmão, a gente fica nesse equilíbrio entre estar perto e estar longe, no agora, mas o ainda não chegou, sempre pianinho, com muita humildade no coração, sem se comparar para mais e nem para menos. A gente peca muito, muitas vezes, porque a gente vê alguém e diz, tá vendo? No outro dia o cara se surpreende. Como já me surpreendi várias vezes. Pessoas que me malhavam, aí depois vem. E eu também que malhava alguns. Eu estou aprendendo a não malhar mais ninguém.
Vamos malhar só o Judas, né? Só... Não é não? Então, assim, eu vivo e deixo viver com minha consciência tranquila diante de mim, Deus, porque a quem eu vou prestar contas? Ninguém. Da melhor maneira que eu posso. Eu não sou modelo para ninguém. Eu só sou modelo de uma coisa, de dizer que Cristo é o modelo só. E quanto eu sigo dele, só diz respeito a mim e a ele. O quanto você segue dele... Só diz respeito a mim e a ele, porque é ele que sabe se eu sigo ou não. E é ele que me justifica. Eu não julgo ninguém, nem deixo ser julgado por ninguém. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Deus é quem me julga. Baseado Palavras nisso de aí... Paulo. Escute, baseado nisso aí, morrem os calvinistas e os arminianos? Não, morre não. Estão tudo vivendo na cabeça Não, do gente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não, Os que abraçam essas teologias... Abraça o que você quiser. Eu não discuto essas coisas. Nem discute, né? Não, eu já discuti muito. Mas de 20 anos para cá, não discuto mais nada disso. Eu não discuto sobre nada. Se você tem a sua opinião e está feliz com ela, viva. Mas não quero me convencer. Nem tampouco eu quero convencer você. Mas se a gente pode andar juntos naquilo que nos une e que é bom diante de Deus, vamos andar. É o caminho. Jesus andou com 12. Era publicano, era pescador. E deram um trabalho danado, né? Ele não mandou ninguém embora. Só um que foi embora. Por que quis? Porque quis. Né? Mas já estava pronto no livro, naquele enfim, livro que você passa. Na onisciência de Deus, ele já estava pronto para fazer aquela besteira. Mas, enfim. Né? Então, hoje, quando você abre o programa como você abriu hoje, dizendo que o mundo evangélico, não vou dizer na sua totalidade... Não, a gente tem que entender, quando eu falo mundo evangélico, não estou falando do evangelho de Jesus, não. É o mundo evangélico institucionalizado, cheio de estrutura de poder, sabe? Isso, é uma empresa, né? É um troço. Isso é um desserviço total para o reino. Mas não chega a ser um desserviço, por quê? Porque o reino é de Deus, ele tem dono. O evangelho perdeu. Meu amigo, o evangelho não perde. O evangelho já ganhou. Será que você não entendeu isso? Já ganhou. Tá feito. É só uma questão de tempo. Tá feito, já ganhou, tá ganho. A batalha foi vencida lá na cruz do Calvário. Ali. Já foi. E na eternidade de Deus, antes da fundação do mundo. Então o evangelho não perde. Quem perde são os que acham que o evangelho é tão frágil que porque você ou eu, ou qualquer pessoa faz isso ou aquilo, não, gente, não perde nada. Deus vai perder para quem, meu Deus? Como é que vai a igreja? Às vezes eu me perguntar, como é que vai a igreja, Adriano? Vai bem, sempre bem. Por quê? Porque a igreja tem um cabeça e tem dono. E ele disse que ia deixar ela como noiva, bem adornada para o dia da sua volta. Então é com ele, não é comigo. Adriano, esta afirmação sobre irmãos versus Lula versus Bolsonaro encerra qualquer dúvida. Fantástico. Parabéns. E não foi só sempre com Lula e Bolsonaro, não. É com outras coisas também. Né? Às vezes o cara discute com o irmão porque ele gosta de uma música tal e eu gosto de outra música. Ou porque ele veste roupa tal. Mas é de uma meninice e de uma falta de consciência do que de fato é evangelho, né? Que sinceramente a gente fala porque tem que falar, mas de pessoas já, né, rodadas, né, que eu vi. Né? Porque quando você faz essa associação, Adriano, me remete muito à condição que você, como é que eu posso te falar? São os vícios aparentes. Você quer ter uma ideia? Isso não vem de hoje. Você pega a igreja de Corinto. Paulo escreve 2 cartas para Corinto, por quê? Porque lá os caras dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eles dizem, mas quem dá é Apolo? Quem é Paulo? Vocês são doidos, E olha só que os caras não estavam disputando política, não. Os caras estavam disputando ideias do evangelho que cada um tinha. Apolo, que era o mais intelectualizado, Cefas, que era Pedro, e Paulo também. Ele fala, não quero ser de mim, não. Seja de Cristo. Paulo sempre foi muito doido, Imagina os caras disputando dentro da igreja. Já era um escândalo, e Paulo mete o malho lá. Imagina os caras disputando por política, por cara que você sabe que tem desonestidade em tudo quanto é lugar. Olha que loucura. Se já era escândalo e meninice para Paulo, está uma disputa interna sobre espiritualidades, imagina só em politicagem no Brasil, ou em qualquer lugar que seja.
por pessoas que estão, desculpa a expressão, gente, eu vou falar, cagando e andando para o evangelho. Que não tem... Não tem nenhum compromisso com o evangelho. Nem a menor noção. Para mim não tem, nem Lula tem, nem não tem compromisso para o evangelho. E se fizerem coisas boas, que eu quero que façam, seja quem for, farão, e eu vou citar o que Tiago diz, não vos enganeis, todo dom perfeito, toda boa dádiva, desce do Pai das luzes. É instrumento de Deus. Pronto, não glorifico nenhum homem que faz coisa boa, nenhum. Muito menos a mim. Quanto mais político. E se não fizer bom, não faz mais que obrigação, que é meu empregado. Começa por aí. Porque administra toda o meu honra, dinheiro. Toda honra e toda glória, na verdade, ele. tem que ser para Jesus. Todo dom perfeito não é dele. Ele é um instrumento, como Ciro foi. Ciro. Como qualquer um pode ser. Então, do que se gloria o homem numa bondade que faz? Eu não aplaudo bondades. Eu reconheço. Mas a honra eu dou para aquele que o derivou na sua bondade. Que é Deus. Só vem dele a dádiva? Só vem dele. E graças a Deus. A gente sabe que vem, se gloria. Imagine se a gente tivesse um pouquinho de crédito. Ninguém suportava a gente. Era Lúcifer. Era Lúcifer. É bem luciferiano o negócio. Bem, né? Bem. É muito pequeno, bem Narciso, bem eu. É porque eu fiz. Olha a obra que eu fiz. Olha quantas almas eu ganhei. Você ganhou a alma de ninguém. Você não ganhou a sua, cara. Olha quantas ovelhas eu tenho. Esses jargões que eu acabei me batendo há muito tempo. E isso parece... Os caras ficam chateados comigo, mas pode ficar. Não tô... Adriano, você sabe que a Europa hoje, ela vive um pós-cristianismo já tem algumas décadas, né? A Europa já vive. Acho que Estados Unidos entrou também nessa linha. E a nossa... um esfriamento. Há um esfriamento. E a nossa nação, percebo que cansou aquela onda dos anos 80, 90, de um pentecostalismo exacerbado, com neopentecostalismo também pelo meio, e as igrejas tentando, eu não sei nem, determinando a Deus as coisas, né? Determine. Que é o ridículo, né? Determine que Deus faz. Deus é o nosso subserviente. Alguém deixou de ser servo de Deus para ser dono dele, né? É dono, né? Eu determino que seja feito assim, assado. Agora, como você enxerga tudo isso, Adriano? Nos dias de hoje? É natural. Enquanto a gente estiver dentro dessa esfera que a gente vive, humana, debaixo da queda, vai ter tudo isso. Nada é surpreendido. Nenhuma novidade sobre o sol. Nada. A única coisa que não muda é a palavra de Deus que permanece eternamente no coração de todos e todas. Isso não muda. Nunca vai mudar. Nem vai passar. Porque mesmo na Europa, onde quer que seja, existe sim reino de Deus ali. Fragmentos do reino, não. O reino. Por isso que é invisível, você não vê. O problema é que a gente acha que precisa ver. Não. Tá lá. Como? Não sei. Só sei que é assim, porque tá. Reino de Deus é reino de Deus. Ele não se fragmenta. Ele não se acaba. Ele cresce. Talvez não visível aos meus olhos. Na minha geração. Há tempos difíceis. Sim, Paulo disse que haveria. Mas isso já estava predito. Jesus sabe. Gente, você acha que Jesus está... como é que pode, anjo Gabriel? Vem aqui. Olha como é que está a minha igreja. Horrível, né? Vamos fazer alguma coisa. Como se nada já tivesse feito. Como se o espírito dele saísse, não tivesse atuando. Está atuando do mesmo jeito. Agora, se está atuando em XYZ cultura, isso é outra coisa. Porque existiu também no tempo de Jesus Betsaida e Corazim. Lembra? Sim. Que ele disse que foi lá e disse, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. Se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feitos sinais, como foi feito aqui, eles de Sodoma e Gomorra tinham se convertido. E disse que Jesus não passou muito tempo ali. Pronto. É a mesma coisa. Agora quer dizer que a Europa não tem gente de Deus? Tem. Aí você fica contando, né? 50 aqui, não, ninguém conta porque tá tudo junto, cara. É uma coisa só. Não só corpo. É uma só igreja, um só corpo, um só Senhor. Tá tudo junto. Tá separado só geograficamente. Mas em espírito somos um. Eu aqui, ele na China. O espírito Isso que é a ideia que precisa ter do que é a igreja. A igreja não é o lugar, a geografia. Quando a gente pensa assim, fica todo mundo achando que o evangelho está ruim. Tá nada, a ver, tá ótimo. Sempre estará.
Sempre. Sempre. Inalterado. Inalterado no coração. Inabalável. Inabalável. Passam as igrejas, passam as doutrinas. Passou tudo, não passou. Passou, como você falou, passou o farisaísmo, aquele tempo todo. Tudo. A perseguição. Os gregos. Passou a Idade Média das Trevas, a perseguição. E vai ter o tempo todo. E a resistência continua. Até o fim. Eu cheguei. Acabou a festa. Agora vamos lá. Pronto. E ele vai voltar. Já está dentro. Na eternidade já voltou, já está tudo beleza. É só que a gente está esperando. Só nós aqui nesse plano é que aguardamos. Plano porque a gente é finito. Mas para Deus está tudo tranquilo, ele não está preocupado. Ele não tem insônia por causa da igreja. É como se ele estivesse vendo um livro. É pastor besta que tem insônia com a igreja porque acha que é dele e tem que fazer alguma coisa. Aí ele fazendo o esforço dele é que vai juntar. Olha só o que Jesus disse que é a coisa mais interessante do mundo. Diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma vinha, foi dormir e quando acordou estava tudo legal e ele não sabia como foi que houve. Pronto. É o reino de Deus como é. Ou seja, não tenha noção. Você planta lá a semente e deixa. Porque quem dá a chuva é Deus, quem dá o crescimento é Deus, quem dá tudo. O cara foi dormir, a vinha estava lá. Aí o cara pensa que dormir não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Gente, eu não sou imprescindível no reino. Imprescindível no reino é Deus. Eu não. Você falou, eu lembro, você falou, eu sei que é com muita consideração, eu agradeço por isso e tal, mas enfim, você aqui na Terra, se não fosse você, se não fosse ia ser outro, Noca. Porque é o amor de Deus por você, não sou eu, amigo. Você está no Evangelho hoje é pelo amor de Deus. E o privilégio foi meu de ser não o instrumento, mas um instrumento, porque o instrumento foi o Espírito Santo de Deus que estava em você, que fez com que você compreendesse aquilo que o Espírito Santo de Deus estava em mim e lhe disse, ponto. Se não fosse eu, ia ser uma jumenta. De Balaão. Se não fosse uma jumenta, ia ser as pedras. Ou quem quer que seja, porque quando Deus quer alguém, e é isso que os caras não gostam. Principalmente alguns que estão me ouvindo. Esse cara está falando, é eu mesmo, Adriano. Falando de evangelho. E Deus me ama tanto quanto você. Beijo. Nem mais nem menos. Eita. Muito bom o conteúdo. Parabéns, Adriano Inoca. Jonathan Nascimento. Está à frente da associação que cuida dos autistas aqui em Parnamirim, né? Maravilha. Isso é maravilha. Isso é dádiva boa de Deus, olha só. Um forte abraço, viu, Jonathan? Abraço para você. Eu tenho 2 pacientes com Asperger, que antigamente, Asperger, né? É o nível 1 do autismo. Ele esteve aqui, eu tive o prazer. O Nocast recebeu ele aqui a semana retrasada. É muito legal. Foi um papo muito legal. E eu tenho aprendido muito com essa minha profissão, psicologia, muito. Muito, com meus pacientes, com a debilidade humana. E lá eu faço evangelho. Também. Faço, em qualquer lugar que eu for, eu faço evangelho. Eu só não faço evangelho quando eu peco. Mas ainda assim, eu não faço evangelho, mas o evangelho me faz me arrepender e saber que Deus é bom e levanta e vai-te embora de novo. Eu vou mesmo. Reconhece a sua pequenez, a sua Reconhece a queda e não desamina. Levanta a cabeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Assim. Conversando aqui com o teólogo e psicólogo. E acima de tudo, isso aqui é só profissão. Servo de Deus dentro da minha finitude. Que maravilha. Espero que ele aceite meu serviço. Teólogo, psicólogo e servo de Deus na finitude dele. Esse é o maior. Servo é o maior. É o maior de todos, eu o servo. Eu aprendi com o Russell Shedd, um cara interessantíssimo. O resto é Russell Shedd. É servo mesmo. Já está na eternidade também, se ele se agrada do meu serviço, mas é o que eu posso fazer, é o que eu dou para ele. Mas conversa com ele, não é? Dou meu coração para ele, é dele. Minha vida é dele, todo abraço para os dois. A Mércia Bezerra está mandando. Boa noite. O que vocês acham de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Daniel cuidou de 126 províncias para Nabucodonosor. Será que o cristão não pode ter envolvimento na política? Pode. Até deve. Até deve. Pode e até deve. Agora, envolvimento na política, dentro de uma perspectiva da verdade, pouquíssimos eu conheço. Se ela conhece alguém... Jonatas, quem está te perguntando isso é o Jonatas Nascimento. Pronto, pergunte a algum que está lá... Por exemplo, você pega um vereador que se diga cristão, hoje, aqui em Parnamirim. Vamos para cá. Cristão
na vereança de Parnamirim. Para nossa realidade aqui. Tá, então vamos bem na prática que a gente já diz logo. Eu deixei de Sadak, Mesaque e Abednego, era outra história. Porque assim, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Parnamirim, vereança de Parnamirim. São quantos vereadores? Hoje 18. 18. Tá? Desses 18, vamos ver quem disse que é cristão ali. Não sei se é que tem. Mas vamos dizer que tenha. Tem, né? Então tá bom, beleza. Vereador só pode fazer duas coisas. Tem muita gente que não sabe. Primeiro, legislar e tem que passar pela Câmara e sancionar pelo prefeito. E fiscalizar. E segundo, que a melhor coisa é ser meu representante fiscalizatório do administrativo. Denunciar se tem dinheiro, se está sendo usado, se não está sendo, não está sendo. Isso sim, se fizer essas duas coisas, vamos deixar esse negócio de legislar para lá. Eu quero saber desses que são cristãos, que estão lá. Que se dizem, né? Que estão envolvidos com a política, se eles fiscalizam mesmo. Na luz do evangelho, o administrativo. Me apresente que eu quero conversar com ele, que eu tenho umas denúncias para fazer. À luz do evangelho. Desse sentido pode. Deve. Pronto. Isso eu estou falando de vereador. Aí bota deputado, senador, presidente da república, secretário, e por aí vai. Todos aqueles que estão direto e indiretamente envolvidos com a coisa pública. Política vem da palavra polis, que é cidade. Metrópolis, Teresópolis, polis, cidade, que vem da palavra cidadania. Ou seja, político é todo aquele que tem a ver com a cidadania. Jogar lixo na lixeira, isso é política, é cidadania. Então tem que se envolver com a política, sim. Tem. À luz do evangelho. É como muitos usam, foi feita a vontade de Deus, elegemos o homem. Né? Como é aquela coisa, eu nem Adriano? quero falar que mandar azia. Não, mas fale como é, não. Foi a vontade do povo soberana. Como é Deus, isso? Eu estou vendo a vontade do povo soberano. Está assistindo, né? Não adianta, gente. A gente não vive numa teocracia, não. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: ore pelas autoridades para que elas se convertam ou que sejam instrumento de Deus para que vocês tenham boa vida. Se convertam. E que tenham, porque somente numa conversão é que eles vão poder fazer uma coisa boa. Porque senão vai ser só por jogo de interesse. Puro. Puro. Parece que eu já vi esse filme, hein, Adriano? Agora sim, eu vou orar, e olha quando ele pediu para orar ali, quem estava na governança era nada mais, nada menos do que Nero. Nero que estava no poder. Por Nero. Né? Aí os caras hoje que votaram em Lula, não ora por Bolsonaro. Os que votaram não oram por Lula. Vai se converter ao evangelho. E saia da religião. Converta-se ao evangelho. Adriano, para falar de Deus e sobre Deus, antes de tudo, tem que ter coragem. E isto você tem. Além de conhecimento profundo, isto foi uma entrevista ou está sendo uma entrevista-aula. Os dois. Os dois, não é? Eu sou professor nato. Está no seu DNA. Está no meu DNA. Sempre fui professor. Adoro ensinar. Fiz um curso ótimo em teologia. Tive a graça de Deus de me ser estimulado um bom leitor. Leio muito. Até bula de remédio. Até bula. Então, assim, o que eu puder ensinar à luz do que eu aprendi, e não quer dizer que é uma verdade absoluta, é aquilo que eu entendo como verdade, certo? Eu ensino. Pensem. E aprendo também. Absorvam ou não. Agora, com 53 anos, se eu não tiver nada para ensinar, tá danado. Tá ruim? Tá não? Tá complicado. Porque você não abre mão. Eu não abro mão do que eu acho que aprendi. Não aprendi nada. Ficar para lá e para cá, uma hora eu ensino uma coisa, outra eu ensino outra. Não, quem me conhece sabe. Quem me conhece, não tem pão. Eu estou falando alguma coisa diferente do que eu já falei? Não. É o que já vem pregando aí, já tem pelo menos uns 10, 15 anos. A única diferença é que eu não estou mais dentro da perspectiva de um lugar onde eu tinha uma função. Pelo dom que Deus me deu, que eu já prestei meu serviço. Com toda a consciência boa do mundo, com todos os meus pecados que já foram perdoados e arrependidos diante de Deus e dos homens, enfim. Estou tranquilo. Tá soberano. No Evangelho? Eu estou dentro do Evangelho desde que Jesus me trouxe. Mas, Adriano, eu gostei dessa passagem. Quando Paulo falou isso para Timóteo, o governante era Nero. E tinha que orar por ele. Orar por ele. Porque foi feita a vontade de Deus. Não é que foi feita a vontade de Deus. É que o princípio da autoridade tem que ser respeitado. Não a autoridade em si, o que ele faz com ela.
Sujeitar-vos a toda autoridade não é sujeitar o que é autoridade, que é um princípio de Deus, e que o cara usa dessa autoridade para fazer besteira. Aí não. Eu tenho que me surgir contra isso. Agora, se o cara é um presidente da República, o cara é um deputado que seja, ele é uma autoridade. Constituída por quem? Por Deus, no sentido de que, foi Deus que colocou ele ali? Não, quem colocou ele foi a gente, que votou nele. Fomos nós. Agora, o princípio da autoridade dele é o quê? É legislar pro povo. Em favor de... povo. Não é assim? Tira Deus da história. O que é que está lá na Constituição? Tira Deus da história. O que está lá na vereança? Tira Deus da história. O que é um prefeito, se não administrador dos impostos e dos recursos do povo? Do povo. Aí eu vou aplaudir o cara porque ele fez uma coisa com dinheiro que não é dele? Olha que loucura. Não sabe nem que é política o povo. Fica aplaudindo. Oh, que coisa boa que o prefeito fez. Sim, com que dinheiro mesmo? Foi do dele? Foi da empresa dele que ele tirou? Tudo bem. O cara é empresário aqui, dono da... Deixa eu ver aqui, uma empresa grande aqui em Natal. Qual é? De Parnamirim, uma empresa grande não, aqui em Parnamirim. Uma grande empresa aqui em Parnamirim. Chuta aí, qualquer um. Cara, eu nem conheço, sabia? Uma grande Abonor. O dono da Abonor tira do seu lucro 10% ou 5% do seu lucro e está investindo em alguma coisa aqui em Parnamirim, em prol da pobreza ou do desenvolvimento de Parnamirim. Aí eu vou aplaudir ele, porque ele tirou do dinheiro dele. Do bolso dele. Da empresa dele, dos lucros dele. Do suor do trabalho dele. E dos empresários ou dos empregados. Agora, um político, um prefeito, ele tirou quanto do ele ganha para isso, e sem falar nas outras coisas. Mas, enfim. Gente, vocês estão falando de política ou de outra coisa? Né? Tu compra um palito de fósforo, tu paga imposto. E esse imposto vai para onde? Vê lá o impostômetro lá. Fora o efeito cascata, né? O PTU. Fora o efeito cascata, cara, né? Então, grana tem, tudo tem. Mas vem cá. Mas todo mundo na hora da política fala de Deus, né? Fala, abraça, se conferte, quero vai para as igrejas, né? Bom, vamos falar de futebol, que é melhor. Não, vamos falar de religião. Bora. O papo hoje é religião. Bora. Queridos, eu quero demais agradecer a presença de todos vocês até essa hora aqui, conversando com o nosso querido teólogo, psicólogo Adriano Fabrício, meu amigo, meu irmão, batendo um papo muito esclarecedor sobre posicionamentos que a gente tem que ter diante de Deus, que nós temos que rasgar realmente esse véu, né, Adriano? Nós temos que rasgar esse véu, está mais do que na hora, e acordar para o que é essa relação com Deus, esse religare, né? Você falou uma coisa, esse véu foi rasgado, de cima a baixo, né? Lá na cruz, não é? Do Calvário, né? Quando ele morreu, o véu se rasgou. Ou seja, aquilo que nos embotava a mente e os olhos, né? Em Deus, é perfeitamente... Não, ele não vai ficar numa perfeição aqui, é óbvio que sim. Mas para mim, eu acho que o ato perfeito de viver aqui é, primeiro, na consciência de que se é imperfeito. Primeiro, você ter essa consciência que nós não somos melhores que ninguém, é isso, né, Adriano? A gente vive em melhoramentos e sempre se atualizando. Você fala muito, eu lembro que você falava muito comigo sobre aquele, quando chove aqui. Jesus que disse, não foi eu. Ele disse, olha, porque Deus faz chover sobre justos e injustos. A chuva cai do mesmo jeito. Cai. E ele ama a todos. Todos. Agora, se todos amam a ele, aí é outra conversa. Agora eu te pergunto, e essa predileção que alguns irmãos no mundo cristão evangélico diz, a predileção porque eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não me prostituo. Os pecados aparentes. Grande coisa. Os pecados aparentes. Você não fuma. Mas melhor para o seu pulmão, pô. Pro seu coração. Ótimo para ele, né? Tá. Você não rouba, sim? Pô, grande coisa. Você tem que roubar? É como o cara às vezes dizer, eu podia aqui estar roubando e estar me prostituindo, mas eu estou pedindo. Não, você não podia nem estar roubando nem pedindo, vai trabalhar. Então, você vem cá, cara, independente do evangelho, por exemplo, você quer fumar? Fume, vai ser terrível pro seu pulmão. Agora, o que é que Cristo tem a ver com isso? As consequências de fumar são suas. É sua, velho. São suas ações. Certo? Certo. Porque senão o cara se convertia hoje e não ia mentir. Mente. Continua mentindo. Ou pior, deixar de amar. Que é o pecado pior que existe. E principalmente os excluídos, os que cometem aquilo. Olha o que Tiago diz.
Tiago é pancada, né? Aquele ou aquela. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ninguém quer trabalhar isso. Mas é melhor ele fazer a cortina de fumaça para não beber ou não fumar. Os aparentes. Não trair. Porque, de certa forma, é fácil. Amar, deixar de fumar, se você fizer um bom tratamento, você deixa. Beber também. Eu trabalho com gente que tem dependência química e tudo mais. Dá para fazer. Beleza? Agora, amar, meu filho, é só Deus. Só e somente não tem clínica para amar. É Deus. É não existe uma clínica. Não, é dependência de Deus. Não tem esforço humano. Meu pai era alcoólatra, você conheceu. Sim, seu Em 88, ele disse, não bebo mais. Alcoólatra brabo. Ele morreu em 2013. Dá quantos anos? Dá 88 para 2013. 7 com 3, 10, né? 88 para 2013. 88. Para 2013. 98, 2008, dá 20. 20 e poucos anos, 27 anos. Eu tinha 18 na época. 26 anos, né? Ele passou esse tempo todinho, nunca teve uma recaída. Nunca foi a uma clínica, nem nada. Força de vontade. Alguns não têm. Ele decidiu que não iria mais fumar e pronto. Agora, amar é outra conversa. Amar. Mas Deus pode agir para o cara deixar de beber? Pode. Mas você acha que Deus está preocupado mais com o seu pulmão ou com o seu coração? Aí é com todo. Então tá bom. Então vamos falar de açúcar. Vamos falar de sedentarismo. Vamos falar de sal. Aí vai entrar numas que é o quê? Que é o princípio da religião, da meritocracia, né? Aí é onde as pessoas se comparam. Aí eu não entro nisso. Se quem comparar alguma coisa, vamos ver quem ama mais. Vamos para esse patamar do amor. Não vamos ver quem bebe mais ou fala mais um do outro, não. Gente boa, beber, embriaguez é um saco. Eu já bebo, embriaguez é um saco. É Faz horrível. mal, fura o Você bolso, perde, fica você inconveniente. perde. Paulo fala exatamente sobre essa perda dessa consciência, né? Fumar é ruim, Mas se eu for ficar só nessa aqui, aí você quer fazer... Bom, não sei, não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que a discussão é inútil. Pastor Inácio está nos assistindo? Tá, Alinação, beleza, meu filho? Nossa querida Regilânia Niquelade, no Rio Grande do Sul, misericórdia. Boa resposta para a área dos políticos. Isso está complicadíssimo. Enfim, só ouvir verdades. Vale a pena. Parabéns para o Adriano. Um assunto muito sério, mas ele esclarece muito bem. Que bom. Lá do Rio Grande do Sul, vim de sair, viu? Da nossa querida Regilânia. Regilânia, um forte abraço. Abraço, Regilânia. Saudades de você, minha irmã. Eu quero que você saiba que o NoCast, todas as quartas-feiras agora, estaremos trazendo para esta mesa aqui, para bate-papo, pessoas que tenham o conhecimento, que tenham o entendimento desse evangelho maravilhoso, que a mim foi apresentado já tem, acho que uma década. E eu tenho o prazer do convívio com o Adriano, porque ele é um iluminado, um abençoado. Adriano é mestre, conhece muito bem a palavra do Senhor, e ele diz que não é ele, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro. Não é uma glória para ele, nada. Não. Vocês já ouviram ele falar aqui, ele é esse cara que vocês estão vendo em toda e qualquer situação. E eu sou grato, né? Porque ele enriquece o NoCast. E quando esse programa foi criado e feito, ele foi muito para a gente falar de Jesus. E aqui nós vamos trazer muitos temas polêmicos. Legal. E muitas vezes aqui a gente vai ver Adriano, soltando muita coisa. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Tem muita coisa boa para a gente esclarecer o que é, na verdade, o verdadeiro evangelho. E começamos nessa quarta-feira com ele, porque a palavra da vez é religião. E o que difere religião da religiosidade, Adriano? Uma é derivada da outra. Uma deriva da outra? A religião se transforma numa religiosidade, naturalmente ela vai se desenvolver. Né? Isso difere em nada. Nada. O religioso, ele tem religiosidade. Né? Não é? E o que é uma pessoa religiosa hoje, para os dias atuais? O que é? Como você conceitua ou define isso? Uma pessoa chata. O religioso é muito chato. O religioso, ele é chato. Ele é chato, ele é inconveniente, ele é soberbo, ele é dominador, manipulador, narcisista, venal, dominador das pessoas, sem misericórdia. É o que tinha com os fariseus, cara. Você pega um fariseu, quem conhece o evangelho, vê um que é um fariseu e um religioso. Pronto, é a mesma coisa.
Não muda. conveniente. É uma coisa chatíssima. Jesus era o quê? Religioso? Nunca. Ele Não. era legal pra caramba. Ele era muito leve. Deus amava todo mundo. Passou um tempão com aqueles 12 que pensa nos cabas para dar trabalho. Aqueles caras eram Não, trabalhosos. Lê o evangelho que você vê. E eles eram novos, Ele né? mesmo Eles eram novos, né? Jesus mesmo disse, até quando vos suportarei? E olha que era o Cristo, hein? Disse... Até quando vocês estão com o coração endurecido? Cara, então assim, acolheu Judas sabendo que Judas ia fazer o tempo todo. Palavra dura. Né? Ele, até quando eu tenho que suportarei. suportá-los? Jesus falando isso. Ele que chamou, né? Vamos cá, Ei, vem aqui. Gente, então assim, o evangelho, ele é assim, ele acolhe, mas ao mesmo tempo ele também, ele fala verdades. Mas não fala verdade para ferir, nem para espantar, é para acolher. Para os que querem. Porque todo mundo já sabe que está julgado, assim. Todo mundo já é julgado, né? Enfim, não é para julgar, é para libertar. O evangelho não julga, o evangelho liberta. Porque julgar todos estão. O evangelho é a palavra de salvação. E de julgamento para os que não querem a salvação. Não é? E qual esse caminho da salvação, Adriano? Jesus de Nazaré. Em qualquer lugar que você tiver, em qualquer lugar, dentro de um cabaré, se você tiver, e você levantar assim, Senhor, eu quero o Senhor hoje. Ele pega você ali e você vai se embora do cabaré. Pronto. Gente, você olha... É uma decisão. Olha Nabucodonosor. Olha, vê a história de Manassés. Pronto, faz o seguinte, vê a história de Manassés. E quando Manassés estava lá na Babilônia preso, ele olha para cima e diz, ele roga ao Deus do pai dele, que era o rei Ezequias. E Deus vai lá e converte ele. E ele se transforma. Pronto. Se melhorou Manassés, melhora a mim também, é você. É porque Manassés, ninguém pisou no pó dessa terra como Manassés, não. Olha não? lá ele. Então assim, gente boa, Deus está em todo lugar para aqueles que o buscam. Pronto. Porque Deus é bom e faz tudo bem. E nos conhece. E vamos nos medir pela capacidade e força de amar. E quando a gente, não mais quando a gente mede, a gente se acha sempre menor. Vamos medir uns aos outros pela força do amor. Tem que ser a disputa para quem ama mais. Aí dá legal. Então, por exemplo, se eu sou um cara fofoqueiro e a fofoca, dizia Ariano Suassuna, que só é boa, a gente falar dos outros só presta se for por trás. Isso não, Isso não é pecado. Não é? Falar mal. Não, fala mal. Não é bom, porque não é bom nem para quem é objeto da minha fala mal, nem eu acredito para quem fala mal vive bem, porque só em falar mal ele já não vive bem. A gente pensa que quando a gente faz mal a alguém, é só esse alguém que recebeu o meu mal que sofre. Não. O maléfico, ele é um sofredor. Primeiro por ele. Porque quem vive com o mal em si, não é feliz. Isso é igual a quem não perdoa. Ele é anestesiado. É igual a quem não perdoa, não é isso? Perdão é muito mais para mim do que para o outro. Estão dizendo aqui o seguinte, viu? Sempre falo, quem Jesus escolheu para discípulos, eu não escolheria. Ninguém queria, né? Aquela pancada não, Então né? você vê como a gente pensa diferente de Deus, né? Como a gente Porque pensa... Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para envergonhar as que são. As desprezadas. Está lá, Paulo dizendo. Para mostrar o quê? Que em Deus tudo pode ser mudado. Tudo pode. Tudo é tudo. Pode ser mudado. Porque ele poderia escolher os melhores. Não, ele escolheu o pior. Eu lembro que você dizia para mim que uma das coisas que você achava mais bonito em Jesus de Nazaré é o poder infinito que ele tem de transformar. Perdoar. E ele transforma o coração de pedra, né? Não de carne, né? Não de carne, né? E essa capacidade que a gente tem de reconhecer. Gente, reconhecer que, de fato, não é nada para um mundo desse narcisista, egoísta, que se acha muita coisa. Aí o interessante, o evangelho é para fazer a gente assim. Aí tem evangelho que faz o cara se sentir maior do que os outros. Não é evangelho. Não. Ah, rapaz, é contramão. Não é assim? O cara tá... é licença para pecar. Não, pelo amor de Deus, quem pensa assim não entende nada, não entendeu nada. É licença O cara pensa que fala isso para se justificar a vida, isso, aquilo. Não entendeu nada. Essas pessoas a gente não discute mais.
porque eles não entenderam. Tem que bater a sandália mesmo e Não, partir eles acham retirada. que o cara fala isso porque vive isso, aquilo lá, para justificar. Não. Bom. André Henriques. Opa, fala, velho André. Uma perguntinha polêmica aqui, só para esquentar o programa. Bora, Você André. acredita mesmo que Jesus, sendo Deus, sofreu dores físicas mesmo? Sim. Óbvio que sim. Por que não? Mas lembra que ele estava encarnado. Ele precisou se encarnar. Esse ser Deus dele, é numa perspectiva da absorção do pecado universal que só Deus poderia suportar. A pena. A gente está falando de Deus, não é de um homem, puro e simples. É Deus que resolve fazer isso. E tem poder para fazer isso. Lógico que sentiu. Senão era muito fácil. Senão era... E tanto é que morreu, né? Ele morreu de exaustão ali, devido a tudo aquilo. Física. Lógico, você acha que Deus não sentia dor de barriga? Ah, porque era Jesus, não tinha dor de barriga, não tinha cólica. Não fazia cocô? Lógico que sim. A Deus comia e o quê? O peixe que ele comia, o pão que ele comia evaporava. Então, para que se encarnar? Não haveria necessidade. Deus homem, Deus totalmente homem. Mas não com a fraqueza humana no que diz respeito ao pecado. Mas sofreu todas as coisas que a gente sofreu, como ser traído, a dor de ser traído. Né? Mas sem pecar. Porque senão também não era Deus, né? Não seria. André, quero demais agradecer sua presença aqui no NoCast, viu, cara? Eu acredito, né? Eu não estava lá, mas eu acredito. Você... É minha fé. Minha fé. Essa é sua fé. Eu creio nisso. E inabalável. Eu creio nisso. Como é isso? Eu só não sei, eu só sei que é assim. Então você também tem a crença de que Maria deu a luz a Jesus ali pelos seus 15, 16 anos, soprada pelo divino Espírito Santo. É, né? porque é um nascimento miraculoso. Porque eu só posso entender milagre se eu entender quem o faz. Se eu estou falando de Deus, é uma coisa. Agora, dependendo de quem é esse Deus que eu entendo, eu sei se é possível fazer aquilo ou não. Porque ou eu acredito em todos os milagres que Deus faz, desde a criação, ou então não acredito em nenhum. Nenhum. Não existe meio termo. Não tem. Porque aquele que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é limitado. Então é um Deus limitado. Então, esse Deus não merece meu crédito. Não tem nenhum. Não. Gente, conversando com o Adriano Fabrício, meu amigo, teólogo espetacular, uma visão de Cristo muito boa, muito consciente, muito racional para os dias atuais. Ele é psicólogo também. E, Adriano, são 9 horas, está vendo aí? Eita, é. 21 horas. Eu quero demais agradecer a todos os queridos que estiveram com a gente até agora. Eu agradeço também. Nossa amiga todos. Inocência, Isabel Neri, Eita, dona Regilane Isabel, Nequilate, André Henriques, Beleza, André. Inácio Fagner, Josineide Fernandes Correia, Regilânia de novo, Hipócrates, Jonatas Nascimento, Messia Bezerra. Eu quero muito a Marquinhos da Ótica 40 Graus. Eu quero demais agradecer a participação de vocês, as perguntas, não é? Assunto sempre espinhoso, Jesus. Aqui é o nosso amigo Andrezinho falando. Quem mais esteve conosco? André Lucas, Evaldo Marcelino, Ana Cristina, Leila Costa, Janaína Lucena. Essas pessoas todas estiveram simultaneamente nos assistindo. Beleza. Até agora. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Adriano, e dizer que outras vezes nós conversaremos mais sobre Jesus de Nazaré, porque nas quartas-feiras o NoCast vem exatamente para isso. Coisa boa. Para que a gente possa divulgar o reino. Tem muita gente com mais visão legal do que eu. Legal Também. quando eu falo assim, Sim. com outras verdades. Mas também eu quero que você saiba que outras vezes a gente vem com outras outras perguntas, com outras temáticas. E assim, o que eu falo é o que eu penso, o que eu entendo desses meus 53 anos. Pronto. Pronto. Suas considerações finais, meu amigo. Fica à eu quero vontade. só agradecer a todo mundo, a você também. Ter essa, Olha. É legal falar disso. Eu gosto de falar isso porque essa é a minha vida, é o que eu vivo. Eu vivo isso aqui. Eu vivo hoje isso. Sou coerente com isso. Sou coerente com a minha vida. E feliz, né? Sou feliz porque Deus me ama. Eu amo a Ele também. Muito obrigado pela sua presença aqui, Adriano. Eu quero muito agradecer a todos os colaboradores do programa. O Colégio Fênix. Eu quero agradecer ao Tiquinho de Gente,
Eu quero agradecer a RCS Net. Eu quero muito agradecer a Boi na Brasa. Quero agradecer ao Kumon. Quero agradecer esse povo todo que colabora com a gente para fazer esse programa ir ao ar a partir de hoje, 2 vezes na semana. Muito obrigado, meu povo, pela força e pela colaboração na participação do programa. Forte abraço. Por aqui a gente vai se vendo. Um abraço, gente boa. Por aqui a gente vai falando. Beijão, gente.